probidade administrativa tem relação direta com a moralidade. Eficácia, eficiência, planejamento, celeridade e economicidade. Eu gostaria muito de falar da palavra planejamento. Nós, brasileiros, isso não é uma ofensa e nem é uma fala negativa, mas é a realidade. Nós não somos pessoas do planejamento, nós somos pessoas do imediatismo. A verdade é essa. Quem trabalha já em estação sempre recebe a seguinte questão: não estou com urgência, isso é para ontem. Não posso esperar. Tem que resolver. Lá em Barra Longa, eu estou vendo aqui uma funcionária lá, a secretária minha, eu escuto lá, de cada 10 palavras que eu escuto em Barra Longa, 9 são a palavra emergência emergencial. É uma coisa incrível, porque na verdade falta planejamento. Muitos municípios aqui mudaram a administração. São Pedro Ferro, Barra Longa, Alvinópolis. Na verdade, acho que foi só Rio Doce também mudou. Acho que não teve nenhum aqui que não mudou. Então, é um tempo que é necessário para poder entender como que as coisas acontecem. Só que nós já estamos no dia 31 de março. Esse tempo já deu o que tinha que dar. Então, emergência emergencial não pode mais ser tratado como solução para a falta de planejamento. É o que acontece. Tá? Eu acho até que a gente está com os prefeitos aqui, falando isso com eles também. Mas às vezes também a culpa não é deles. Na maioria das vezes até não é deles mesmo. É toda uma conjugação de questões que começa no dia a dia do próprio cidadão, que não planeja às vezes a demanda que ele precisa, e a hora que ele não tem mais como adiar, aí ele vai ao poder público e solicita. E aquilo, como não estava previsto, acaba não caindo em uma situação de planejamento. Mas o fato é que esse planejamento, quando um processo inicia sem planejamento, ele vai ser problema o processo inteiro. Na sessão de pregão ou do contrato, na execução do contrato, nos pagamentos, ele vai dar problema do início ao fim, porque não foi planejado. Então, todos os ajustes que deveriam ser previstos na fase de planejamento, esses ajustes vão acontecer no dia a dia na execução, que fica muito mais complicado. Isso acontece com muita frequência, por exemplo, com obra. É incrível, eu falo o tempo todo com os engenheiros. Não sei se tem engenheiro aqui, sim. Eu falo com os engenheiros o tempo todo. Engenharia é uma ciência exata, mas não parece que é. Parece que é pior do que o direito, do que a medicina, do que outras áreas que realmente não são exatas. Porque você pega um projeto mal planejado, que gera uma infinidade de aditivos depois. E que aí atrapalha a execução do processo, interfere na contabilidade do município, interfere no controle interno do município, e interfere até na obra, porque às vezes a obra tem que parar. Não tem jeito mais de fazer aditivo, porque chegou nos 25%, como é que vai fazer? Mas a obra estava prevista para 2.200.000 e está com 3.800.000. Quer dizer, uma coisa inimaginável. Outro dia eu falei com um engenheiro. Assim, lembra quando estava construindo os estádios para a Copa do Mundo? E o Mané Garrincha era 300 milhões e saiu por 700. Provavelmente muitas pessoas que ouviram essa notícia pela televisão ou na imprensa falada devem ter estranhado, achado aquilo um absurdo, mas isso acontece no dia a dia dos municípios. Eu estou falando de obra, mas todos os tipos de licitação, de contratação que a prefeitura tem. Mas por que isso ocorre? Porque, na verdade, cai na mão de vocês, que não são dentistas, que não são médicos, que não são engenheiros, que não são responsáveis por manutenção de frota, mas que aí tem que resolver o que o outro lá não resolveu. A licitação tem que se virar para fazer o DFD, para fazer o ETP, para fazer estimativa de preço, para fazer o processo, e aí depois de ser cobrado ainda fazer gestão de contrato. O rapaz não está entregando errado, está atrasando. Quer dizer, isso vira um Deus nos acuda, e depois reclama da licitação, porque a licitação da prefeitura não anda. Mas é uma infinidade de erros. Falta de planejamento. Eu estou falando isso aqui, vocês me desculpem a franqueza, mas semana que vem eu completo 29 anos de prefeitura. E o que eu vejo, vi e vejo nesses últimos 29 anos foi isso. Mudam só as figuras, mas os fatos acabam sendo os mesmos, em maior ou menor proporção. Agora, uma hora isso tem que acabar. Essa lei
1433, a palavra planejamento está assim, inserida nela e arraigada e é exigida o tempo todo, né? Então, acho que talvez agora seja o momento de nós, entes públicos, nós, agentes públicos, pensarmos em rever todo esse ciclo negativo e passar a adotar a palavra planejamento como algo natural e do dia a dia, de forma constante dentro do município. Se isso acontecer, mais da metade dos problemas que vocês têm no dia a dia, vocês não vão ter. Pelo menos, tá? Então, dando sequência aqui, celeridade e economicidade. Esses dois princípios eles são muito úteis, tanto na formulação do planejamento, mas principalmente na execução do certame, né? Na fase de julgamento, que você vai ter questão de economicidade, isso é bem claro, mas também você tem questão de celeridade. De vez em quando acontece aqui no Simbop, a gente discute um ou outro assunto, e o caminho, às vezes, a ser adotado é até um que seja mais longo. Mas pela questão da celeridade, pela questão da eficiência, a gente adota um caminho mais curto, mais simples e mais direto. Principalmente quando se tratam de falhas na documentação de licitantes. A gente já faz uma forma bem objetiva e direta. Olha, você tem isso aí, arruma para a gente. Se não tiver, a gente vai te desclassificar, a gente vai te inabilitar, mas de uma forma bem direta. E já buscando resolver a questão de forma certa. Igualdade, transparência, motivação, vinculação digital e julgamento objetivo. Julgamento objetivo, ligação direta aí com a impessoalidade. A igualdade também com a impessoalidade. A transparência, a motivação e a vinculação ao edital, todas as decisões tomadas no processo devem ser motivadas. Isso é uma coisa que eu insisto muito aqui no Simbop. A gente não pode ter preguiça e nem dificuldade para escrever. Tudo que for feito no processo, escreve antes, explica antes. Vai ficar mais fácil para quem está do outro lado entender aquilo que foi colocado e por que foi colocado. Não quer dizer que a pessoa vai concordar, e nem ela é obrigada a concordar. Mas ela tem o direito de saber o que está passando nas nossas cabeças quando a gente resolveu aquilo. E o jeito de a gente fazer é motivando lá. Então, quanto mais a gente escreve, principalmente no EPP, no projeto básico, no TR, e aqui eu já vi reclamação aqui dentro, se envolve de licitante, que o edital estava muito grande. Eu sei disso. O cara teve desplante de fazer isso formalmente, o edital estava muito grande. Realmente tinha mais de 1000 páginas do edital. Mas se tiver que ter 2.000, 3.000, 5.000 páginas, né, foi a necessidade que a administração pública entendeu para aquele objeto, para que ele fique claro para todo mundo, que ele fique motivado. Então, a motivação ela é muito importante. Quanto mais você motiva o ato no momento que você está fazendo ele, menos você vai ter que explicar sobre aquilo depois lá na frente. E imagine isso, às vezes, 4, 5 anos depois de ter acontecido. Como é que você mesmo que tomou a medida vai, às vezes, lembrar por que foi feito daquela forma 5 anos atrás. Se está registrado, está motivado, acabou, não tem risco. Questão de segurança jurídica. Vinculação digital é uma questão bem óbvia. Se colocou no edital, não houve impugnação ou não houve alteração de ofício por parte da administração pública, aquilo ali é a regra tem que ser seguida até o fim. Ou então anular. Se depois chegou à conclusão que estava errado, olha, realmente nós não pensamos isso aqui. Está errado. Então tá bom. Aplica a súmula 473 do STF e anula. Eu não tenho dificuldade nenhuma em falar que eu errei, rever o ato e acertar na segunda vez, na terceira. Mas é importante, muito importante, que o edital seja respeitado. Aquilo que foi colocado lá tem que ser respeitado, tanto do lado do fornecedor, do licitante, quanto principalmente da administração pública. Segurança jurídica envolve tudo isso que eu falei para trás. Tá? Na verdade, cada princípio desse aplicado de forma correta, ele proporciona segurança jurídica. Razoabilidade é algo interessante. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo um relatório de controle interno do município que eu trabalhei, e a contabilidade cometeu um equívoco, uma questão de suplementação. Uma suplementação de 2 milhões e pouco de reais,
a contabilidade errou R$ 34,57. Então, coloquei no relatório lá para o pessoal do controle interno, sugerindo a eles de apontar o erro, mas aplicando. Olha, se, do ponto de vista do razoabilidade, da proporcionalidade, isso é insignificante. O que são R$ 40 em R$ 2 milhões? Isso não vai trazer prejuízo nenhum para a legalidade do ato em si. E sugeri no relatório a aprovação da prestação de contas com essa ressalva. A razoabilidade, o que é isso? No dia a dia, tanto no planejamento da licitação, como também na execução do processo e depois da execução do contrato, a razoabilidade tem que ser atendida o tempo todo. Vou dar um exemplo aqui. Vocês estão fazendo cotação de preço. Aí cotaram o preço em 5 fornecedores, cotação direta. Tá? Dos 5 fornecedores que vocês receberam a cotação, 4 fizeram uma média de 1.000. Mais um apresentou uma cotação de 500. Eu nem estou falando para cima, estou falando para baixo. Não é razoável. Alguma coisa está errada. Ou os 4 erraram, ou esse de 500 errou. Porque não tem razoabilidade nisso. Isso foge de um padrão. Né? E aí eu não estou falando nem de questão de proporcionalidade, é razoabilidade mesmo. Então, essa razoabilidade já se aplica na hora que vocês vão apurar preço. Ela se aplica, por exemplo, na hora que vocês estão pedindo qualificação econômica e financeira. Imagina que vocês estão fazendo uma licitação de R$ 1 milhão. Aí não faz uma análise prévia do capital social exigido. A lei fala que é até 10%. Tranquilo. Não tem problema nenhum vocês colocarem 10%. 10% de R$ 1 milhão, então eu vou pedir uma capital social de R$ 100 mil. Só que nessa licitação de R$ 1 milhão eu não verifiquei quem são os meus possíveis fornecedores. E no dia que vai fazer a licitação, lá desculpe, meus fornecedores são tudo microempresas e tem capital social de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Então, quer dizer, essa decisão de colocar o 10% ela não foi razoável. Faltou planejamento, mas ela também não é razoável. Ela está dentro da lei, mas ela é completamente desarrazoável. Eu não vou ter ninguém que vai entender porque o público que pode participar daquele processo, nenhum deles vai ter capital social de R$ 100 mil que eu coloquei. Então, planejamento por um lado, mas questão de razoabilidade do outro. O que vai acontecer com esse edital? Se ele não for impugnado antes, ele vai ter que ser anulado.